bem? Me chamo Paulo Freire e esse é o Leituras do Paulo. Hoje nós precisamos falar sobre Drácula. Eu acabei de ler o livro do Bram Stoker, o Drácula, que é do ano de 1897. Uma curiosidade, o nome do autor é Abraham Stoker, mas os amigos chamavam ele de Bram, então ele adotou o nome Bram e é conhecido como Bram Stoker. Inclusive, nessa edição da Penguin tem um apêndice que justamente menciona isso, porque numa troca de cartas entre o Bram Stoker e o Walt Whitman, que era um poeta norte-americano, nessa troca de cartas, onde ele demonstra uma admiração muito grande pelo poeta, ele menciona essa questão dele se chamar Abraham, mas que os amigos preferem chamá-lo de Bram. Bom, como quase todo mundo sabe, é um clássico da literatura universal que me parece que foi incorporado na cultura mais até pela áurea dele, assim, da questão do Conde Drácula, essa coisa vampiresca, do que por qualquer outra coisa. Mas eu acho que vale sempre a leitura do que gerou isso tudo, o que foi esse livro para gerar essa coisa que é tão conhecida na contemporaneidade pelo viés do pop, por ter filmes, por ter fantasias enfim, em alguns lugares de Halloween. Aqui, como não tem, pode ser de carnaval, por exemplo, para trazer para a perspectiva brasileira. Mas ele é concebido no final da era vitoriana e pode ser entendido dentro do que se estabeleceu como movimento gótico, que a gente tem talvez como a maior referência o Frankenstein. Aqui também nos textos extras é mencionado que o Bram Stoker tinha tinha uma edição de bolso do Frankenstein na biblioteca dele. Inclusive a mãe dele, que foi talvez quem comentou primeiro o livro, ela, quando acaba de ler, diz para o Bram o quanto aquilo lembra e toca em questões que já estão lá no Frankenstein. Então ela já é a primeira pessoa a perceber essa proximidade e estabelecer alguma relação entre o Frankenstein de Mary Shelley e o Drácula de Bram Stoker. E no prefácio, na verdade numa introdução, né, não é bem um prefácio, é uma introdução que tem aqui nessa edição, que é por Maurice Hindle. Nessa introdução é tocado nesse ponto de confluência entre os dois textos e os temas em que vão tratar, sendo principalmente no Drácula a questão sexual muito forte, muito presente, subentendida em ações e em coisas que aparecem na narrativa, que eu vou poder falar mais adiante. É interessante, e uma das coisas que me chama mais atenção nesse livro foi isso, que me chamou mais atenção, a concepção dele como obra, porque não é aquela narrativa tradicional onde se tem um narrador que vai contar a história do início ao fim. Na verdade, são vários narradores, várias vozes narrando de perspectivas distintas, o que traz um caráter fragmentário. A obra é fragmentada nesse sentido de que, por ser construída através de cartas, diários, telegramas, entre outras coisas, traz esse caráter de várias perspectivas distintas
falando sobre uma mesma questão. E isso chama atenção porque permite uma proximidade do caráter até profissional do autor e do próprio personagem, do primeiro personagem que aparece, que é o Jonathan Harker, que é um advogado, e esse caráter, inclusive é chamado a atenção aqui na introdução, se aproxima da perspectiva do tribunal, onde você não tem uma história única do início ao fim, que é concisa, por mais que aqui seja conciso também, mas só que não tem essa coisa linear tão estabelecida a ponto de se conhecer a história como um todo, como um complexo que se apresenta por uma visão. São fragmentos de visões distintas. E só tem uma parte, na verdade, que é do meio para o final, que é um pouco pedante, e o Bran comete um erro aí, a meu ver, e também é indicado na própria nota de tradução, em que, em dado momento, os personagens estão numa cena, que é dentro do manicômio, com um interno, e aí na cena seguinte, ou no diário seguinte, a gente tem o Jonathan Harker narrando a partir dali, só que ele não estava naquela cena anterior, ou pelo menos não foi mencionado. Ele poderia estar e não ter sido mencionado, o que seria bem difícil de acreditar. Parece ser mais um erro do autor mesmo. A única inconsistência forte que eu encontrei, e que a própria nota já cita, seria essa no texto. Mas, no geral, apesar de ter essas várias perspectivas, a narrativa consegue imprimir um ritmo e, em dado momento, para mim em especial só no final mesmo, consegue até colocar algum suspense. Poderia ter outros momentos de suspense dentro do texto, mas não vi esse suspense assim. Eu queria falar agora um pouco das personagens, que eu acho que interessam bastante justamente pelo caráter da narrativa ser construído a partir das perspectivas dos diferentes personagens. O Jonathan Harker, que é o primeiro a narrar, ele vai fazer um trabalho lá na Transilvânia com o Conde Drácula. Ele é convidado para ir para esse castelo e tal, porque ele vai cuidar dos interesses do Conde. Só que ali a gente já sabe que alguma coisa não está muito correta. Nos momentos iniciais, até antes dele chegar no castelo, já é percebido isso, porque tem um problema com lobos no meio da estrada, no percurso dele ir para o castelo. Tem a esquisitice do, chamemos de chofé, mas eu não lembro como é que se chama, da pessoa que vai guiar os cavalos, né? O cara é muito estranho e isso fica perceptível já. E no próprio castelo, quando ele chega, tudo é muito esquisito. Acho que não teria outra palavra. A áurea daquele lugar é muito estranha e é meio labiríntica, né? A forma como ele mostra pra gente por meio do diário dele como é o castelo é uma espécie de labirinto, onde ele não sabe muito bem onde ficam as coisas, ele não conhece muito bem e ele está praticamente sozinho o dia todo, porque o Conde está sempre muito ocupado. Isso é uma coisa interessante. Na verdade, a gente sabe que ele não sai durante o dia, pelo menos nessa parte inicial do livro. Tem essa coisa dele ficar sumido o dia todo e no fim do dia, ao escurecer, o Conde aparece e nunca janta junto com o Harker, né? E o Harker tem que jantar sozinho porque o Conde sempre diz que já jantou ou que está sem fome, alguma coisa do tipo. Ele é sempre muito esquisito. Até os momentos em que... Até que chega um momento em que o Harker começa a ter sonhos esquisitos. Ele tem visões conturbadas e não sabe bem o que está acontecendo com ele. E a gente
já sabe o que está acontecendo, né? Mas eu imagino para os leitores da época como é que foi essa experiência de ler pela primeira vez o Drácula de Bram Stoker, entrando já de cara com toda essa situação no castelo onde o conde vivia. E aí a gente passa num segundo momento para personagem da Mina Harker, que é a companheira do Jonathan. Na verdade, eles querem se casar ainda, não se casaram. E a gente percebe a preocupação dela, porque o Harker sumiu depois desse trabalho, né, que ele foi fazer, ele não deu notícia, ele manda umas cartas, só que ela mesma reconhece que aquilo é um pouco estranho, não são as características da escrita do Harker, e isso preocupa bastante Mina, que no momento também nos apresenta uma outra personagem que vai ser importante para o desenvolvimento da história, além da Mina Harker, que é muito importante, talvez a personagem mais importante. Tem a Lucy Stenham, que é amiga da Mina e que está no momento em que estão aparecendo pretendentes de casamento para ela. E na introdução é até mencionado essa questão da sexualidade da Mina, da Lucy, no caso, que é mencionado das duas, mas aqui no caso eu queria me referir a Lucy, porque aparecem 3 pretendentes e ela fica com aquele dilema, que são todos pretendentes muito bons, que é uma pena não poder ficar com todos eles. Ela aceitaria todos os pretendentes de bom grado, o que, conforme a leitura na introdução, vai apontar para questões que remetem lá na frente depois, quando a Lucy, em dado momento, ela se transforma em vampira e precisa ser morta. Tem esse dilema dela precisar ser morta. E o momento da caçada dela, digamos assim, é bem forte. E tem algumas leituras que apontam para como se aquilo quisesse se referir a um estupro coletivo, porque são 3 homens, ou 4, se não me engano, que vão até lá para matá-la com a estaca, aquele objeto fálico. E é interessante como algumas leituras apontam para essas relações sexuais da obra como um todo, mas dessas cenas específicas com o contexto e tal. Bem interessante toda a construção do vampiro, inclusive, porque ele é um personagem muito sexual. Ele exerce um domínio, por exemplo, ele gosta de ter poder, de dominar o outro e usar seu corpo. E a fonte primária pela qual ele usa o corpo do outro é a absorção do sangue, né? Esses momentos em que o conde vai sugar o sangue de outros personagens. Isso é bem construído e bem interessante. Para não me alongar muito, eu queria passar rapidamente por outros personagens antes de comentar de maneira mais geral sobre as minhas impressões da obra, que 2 deles são pretendentes, mas é interessante mencionar aqui o Arthur, que posteriormente vai se tornar o Lord Godalming, que é um aristocrata. Ele é, digamos que, um dos personagens que mais permite que se forme um grupo que se dedique a caçar o vampiro, justamente porque ele é rico, tem muito dinheiro, ele é um nobre, né? Ele é um lord, ele acaba se tornando um lord depois, na verdade. Mas ele já era predestinado a isso, dado o contexto. Não tem importância, pelo menos eu não vi uma importância muito grande nele, além dessa função dele
e da relação dele com a Lucy, que foi o pretendente que ela escolheu. Outra coisa interessante de mencionar, tanto em relação a Lucy quanto a Mina, é que os personagens em volta, os personagens masculinos em volta dessas personagens femininas, têm com elas uma relação que é ao mesmo tempo cordial, mas que também, cortês na verdade, uma relação cortês, mas que ao mesmo tempo demonstra um pano de fundo de desejo, porque é sempre de declarações de amor, de lealdade, enfim, de que serão eternamente fiéis àquelas mulheres. Isso é bem enfatizado, assim, chama atenção dado o contexto. Mas falando de outro personagem que tem um contexto, o núcleo dele é muito interessante, que é o Dr. Seward, porque ele é médico e tem um manicômio. E o manicômio dele fica justamente ao lado de dos covis do Drácula. E nesse manicômio tem um outro personagem bem interessante, que é o Renfield, que é um interno que tem uma mania muito esquisita de capturar insetos. Ele primeiro pega açúcar, coloca ali para capturar, chamar a atenção das moscas. Quando as moscas chegam, ele captura aquelas moscas para posteriormente usá-las como isca para poder capturar aranhas, e das aranhas ele quer passar a ratos, de ratos passar aos gatos, e sabe Deus onde que ele quer chegar com aquilo. Isso é bem tratado. Eu acho interessante ter a experiência de ler mesmo essa descrição a respeito do Renfield, que é um personagem extremamente arguto. Ele consegue falar muito bem, em dado momento ele tenta convencer de que está bem da cabeça e que por isso precisa ter a liberdade concedida pelo doutor. Ele consegue arguir muito bem, mas ao mesmo tempo ele é descontrolado, né? Em dado momento ele perde o controle e ele quer ir servir o mestre dele, que depois a gente vai descobrir quem era esse mestre, a quem ele se referia. E isso diz muito da mitologia também em relação ao vampiro, ao conde, porque ele precisa de permissão para poder entrar nos lugares. Ele não pode simplesmente invadir as casas das pessoas. Ele precisa que alguém que more ali, não que seja o dono necessariamente, mas alguém que viva ali naquele lugar, convide para entrar. E no caso do manicômio, como ele não vai conseguir que o doutor, nem qualquer outra pessoa, enfim, é óbvio que não vai conseguir isso, então ele procura o Renfield, que é o interno dali. Ele consegue convencer o Renfield com promessas, que o vampiro faz muitas promessas, não que ele vá cumprir, mas a partir dessas promessas ele consegue com que o Renfield convide ele a entrar e ele tenha acesso a algumas pessoas a partir daquilo. E é o próprio Renfield, né, que estava do lado de dentro do manicômio. Também tem uma figura interessante que se relaciona com o Dr. Seward, porque os dois foram meio que tiveram uma relação de mestre e pupilo, né, que seria o professor Dr. Abraham Van Helsing. É curioso o nome dele ser o mesmo do autor, né, o Abraham. Mas a figura do Van Helsing é interessante e é criada também uma mitologia a respeito dele como um caçador de monstros, caçador de vampiros e tal. Mas é interessante pelo conhecimento que ele tem acerca das lendas. E não só das lendas, mas de medicina também. Porque em dado momento, quando as personagens, principalmente a Lucy, começa a ficar muito fraca e precisa de sangue, eles vão fazer transfusões de sangue. Não é um procedimento muito fácil, ainda mais naquela época. E é ele quem cuida bastante desse aspecto. Mas principalmente pelo conhecimento do Abraham Van Helsing acerca da mitologia em volta
do Drácula, a questão do alho, do crucifixo, da estaca, mesmo até a questão da hóstia, que não é muito bem tratada depois pelo viés pop, mas no livro é muito importante, principalmente a hóstia, como que aquilo impede mesmo o vampiro, e cria também essa áurea religiosa de que ele não se dá bem com coisas sagradas, tanto a hóstia quanto o próprio crucifixo, mas principalmente a hóstia. E é interessante como que ele vai traçar também estratégias para poder capturar o vampiro. O Van Helsing gosta de fazer planos, e ele traça um pouco das estratégias que vão usar. Ele também usa do método da hipnose. A gente vai ver muito isso ao longo do meio para o final. Principalmente, ele vai fazer muitas sessões de hipnose em uma personagem. E também mencionar o Quincy. Eu não queria entrar nos detalhes porque eu acho que essa coisa é interessante mesmo ler, porque é um personagem secundário, mas que no final vai morrer e vai ser homenageado, porque 7 anos depois da morte do Quincy, o filho do Jonathan Harker vai nascer, e ele vai dar o nome do menino, vai colocar o nome de todo mundo no menino, mas principalmente Quincy. Isso é interessante, é chamada a atenção para isso na introdução. Eu acho que é importante que as pessoas leiam mesmo para ter essa experiência, caso não tenham lido ainda. No mais, o que eu queria comentar é que alguns pontos me chamam muita atenção para esse livro. Primeiro, como ele é construído, que eu já havia mencionado no começo, a questão dos diários, cartas, telegramas. Isso é bem importante para a experiência de leitura dele, essa experiência fragmentada, mas que ao mesmo tempo compõe, quando se tem todos os papéis, compõe uma história muito bem transposta, muito bem tratada e muito fluida. Principalmente isso, fluida é a palavra, porque não tive momento algum de entrave, a não ser aquele momento que eu mencionei do Harker, onde ele não estava numa cena anterior, mas ele vai repetir depois aquela cena. É a única repetição que eu vi assim, que poderia ser um entrave, mas mesmo isso não é um grande impasse assim que bloqueia a leitura. Você consegue, pelo menos se eu tive essa experiência, de fluir mesmo e da leitura ser muito, muito boa, muito agradável. Além desse aspecto formal da obra, tem as relações e as implicações sexuais acerca do sangue, do próprio vampiro, das vampiras também, porque tem 3 vampiras que vão aparecer, e já nessa cena inicial, no diário do Harker, elas têm um papel muito interessante, porque como é narrada a cena em que o Harker se relaciona com essas vampiras, ele tem um pouco de medo, de receio, mas ao mesmo tempo as vampiras estão dominando ele ali, e a cena como um todo remete muito a questões sexuais. E toda essa áurea e a tensão sexual entre os personagens é muito bem transposta nessa obra para o âmbito da ficção, do horror, que faz pensar bastante sobre os leitores da época, como que foi a recepção dessa obra nesse quesito, já que a gente teve casos na época de repressão sexual muito grande. Inclusive é citado na introdução, ou nas cartas, não me lembro bem agora, mas é citado a questão do Oscar Wilde, que foi condenado na época por ser homossexual. E o Bram Stoker apresenta também um interesse muito grande por homens, só que talvez ele sublimasse isso e transpôsse só pro texto. É citado também que ele tinha um interesse amoroso, que era o mesmo interesse do Oscar, e
Eles dois eram amigos, enfim, e tinham esse interesse em comum, mas a moça acabou optando pelo Bran, se casou com ele, teve um filho. Mas mesmo assim parece que o Bran sublima muito, principalmente pela relação dele com um ator da época, que é o Henry Irving, que é um ator muito importante na época, que fez grandes peças. Ele foi protagonista em grandes obras, a exemplo de Hamlet, em que o Bram Stoker demonstra uma admiração muito grande por ele, uma admiração amorosa mesmo, pela forma como ele fala desse cara. E isso parece ser transposto para a figura do Drácula e outras figuras masculinas também dentro do texto e a relação entre eles. Parece que a maneira como ele encontra de tratar dessa questão sexual dele é a própria áurea que é colocada em volta do vampiro. Inclusive tem uma cena em que uma personagem tem uma relação com o vampiro, assim, de sugar o sangue e tal. Só que no caso é o inverso, é o Drácula que faz com que a personagem beba o sangue dele. E isso é tratado depois como se ela tivesse se tornado impura, e que eles teriam que caçar o conde e destruí-lo, senão ela estaria condenada para sempre por ter bebido o sangue dele, daquela criatura. E é interessante chamar a atenção para isso também, como que o Drácula é tratado como uma criatura, uma coisa. Os vampiros são coisas, não são pessoas, não tem mais humanidade, não tem esse caráter humano. Na verdade, já são monstros. Essa palavra coisa é usada várias vezes para se referir ao conde. E eu acho que de maneira geral, gostei da história, gostei do livro. Foi bom conhecer de onde vem boa parte, na verdade, da mitologia acerca do vampiro e como esse texto ainda pode ser lido de uma maneira muito bacana e traz questões para a gente pensar, principalmente o contexto da época e como que a sexualidade era retratada naquela época. No mais, é isso. Essa foi um pouco da necessidade de falar, né? Porque precisamos falar de Drácula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem a curtida, compartilhem com as pessoas para que eu possa ter noção de que eu posso produzir mais coisas a partir disso. Posso produzir outros vídeos com outros textos, inclusive. É sempre bom ter esse feedback, comentar, compartilhar e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima.